Boa noite a todas e a todos. Cumprimento os companheiros aqui de painel. Agradeço também o convite para participar do Salão do Livro Político, que é uma iniciativa extraordinária acolhida aqui pela nossa universidade. É sempre uma alegria e um deleite também poder aprender e escutar pessoas tão brilhantes como as que eu tenho, e aqui não estou fazendo demagogia não, mas nós temos uma mesa tirante a minha pessoa, uma mesa de altíssimo nível e na verdade para mim uma grande satisfação e uma honra participar desse debate. Embora eu já me desculpe de antemão que eu vou escutar o Renan e vou ter que me ausentar por uma questão familiar. Muito bem. O que eu pensei em compartilhar com vocês dialoga muito com o que o Marcelo e que o Edson já colocaram, né? E também vai ao encontro das conclusões deles que me antecederam. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a vida da Constituição de 88 nunca foi fácil, né? Desde o nascedouro, nós assistimos a ataques permanentes contra o projeto de sociedade consagrado na Constituição de 88. Então, durante todos esses 30 anos, nós assistimos a uma tentativa permanente de esvaziar a Constituição, ou a vocação emancipatória da Constituição de 88. O que mudou foi, vamos dizer assim, o grau e a dimensão desses ataques. Em segundo lugar, é preciso também reconhecer que Constituição, esses conceitos tão bonitos, né, Estado de Direito e tal, sempre foram privilégios de classe. O pessoal da favela nunca teve Constituição e continua não tendo. Então, sempre houve uma seletividade e aquela característica muito própria do brasileiro de ter constituições meramente nominais para grandes estratos da população. Constituições bonitas, como a de 88, para inglês ver, e na prática o pau comendo. Então, é importante também que se diga isso para dizer, para não se cair na tentação e na mistificação de dizer que o estado de exceção nasceu em 2014, com a Lava Jato. Não. Ele existe desde que o Brasil é Brasil, né? Então, me parece que isso é um dado importante, porque o que nós estamos vendo agora é uma universalização do arbítrio, né? Em vez de a gente tentar universalizar direitos, a gente está universalizando só arbítrio. Outras pessoas estão sendo atingidas pela mesma exceção que vitimava as comunidades, vamos dizer assim, historicamente vulneráveis do Brasil, de que vocês já, enfim, negros, comunidade LGBT, enfim, mulheres, como índios, todos esses. Então, me parece importante fazer esse registro. Agora, por que essa resistência tão grande à Constituição de 88? E para compreender isso, me parece fundamental expor e delimitar o que eu chamo de ideologia constitucional. Toda a Constituição, nos moldes da Constituição brasileira, das Constituições contemporâneas, elas consagram, elas proclamam uma determinada visão de mundo, uma cosmovisão, ou seja, elas projetam uma determinada sociedade. Isso é muito claro na Constituição de 88. Aliás, está explícito. Artigo 3º, inciso 1, diz lá: um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. É isso que persegue a Constituição de 88. Entretanto, a elite brasileira nunca quis uma sociedade livre, justa e solidária. Ela sempre quis uma sociedade escravizada, injusta e egoísta. Então, é um impasse que se estabelece entre
previsto na Constituição e o que a nossa oligarquia deseja da sociedade. E me parece que isso deve ficar muito claro para entender esse embate e esse ataque tão persistente contra a Constituição. Como também já foi colocado, Marcelo bem descreveu, vamos dizer assim, o assalto neoliberal que nós estamos assistindo atualmente tem um antecessor. Durante um período do FHC nós tivemos, vamos dizer assim, essa primeira onda neoliberal que promoveu danos profundos na Constituição, mas, de certo modo, houve uma resistência, sobretudo a parte social sofreu, a parte também de nacionalização, de soberania também sofreu da Constituição, mas conseguimos seguir adiante. Sempre, como disse também o Edson, nós tivemos essa lógica das medidas provisórias que não foi característica da direita ou da esquerda. Todos os governos se valeram dessa lógica excepcional das medidas provisórias, ou seja, o descumprimento também da Constituição Federal não foi apanágio da direita. Não, a esquerda também, sob determinados aspectos, violou gravemente a Constituição. Né? O que aconteceu, e é preciso também reconhecer, é que, sob o aspecto social, os governos assim, progressistas que nós tivemos fizeram uma revolução social, deram, afinal de contas, cumprimento à Constituição Social de 88, né, aos capítulos que tratam dos direitos sociais, e tivemos uma melhoria significativa da vida das pessoas. Então, sob esse aspecto, é importante que se diga que houve uma efetivação da Constituição, embora muito episódica, como nós estamos vendo agora. Né? Foi uma revolução, entre aspas, social, que logo encontrou uma contra-revolução conservadora e também feroz. Né? Agora, a partir acho que a gente pode colocar o mensalão como esse ponto de inflexão, né? Nós temos uma nova característica nesse ataque à Constituição, que é a entrada forte do judiciário no jogo. Né? A partir desse momento, o judiciário passa a protagonizar, eu concordo com o Marcelo, protagonismo submisso, que eu vou também colocar daqui a pouco, eu concordo com essa boa expressão do Marcelo, mas o judiciário começa a ocupar um espaço na cena política que não é novo, não é inédito. Né? Outros países, há algumas décadas, testemunharam o mesmo fenômeno que a gente está testemunhando. Basta pegar a literatura italiana, a respeito das mãos limpas, mesmo a literatura espanhola do começo do nosso século, vocês vão ver que é exatamente o mesmo fenômeno. Só que na Espanha, vamos dizer assim, eram juízes considerados progressistas, né? Mas que, vamos dizer, operaram sobre o mesmo signo que nós estamos assistindo aqui. Né? Agora, por que o mensalão é um marco e depois seguido por Lava Jato e tudo isso? Porque o judiciário assume a lógica da exceção. Né? Ele começa a ser o principal motor da exceção no Brasil, e ter vamos dizer assim, o juiz como principal motor da exceção muda profundamente, né, a estrutura, vamos dizer assim, do arbítrio. Quando a gente tem um estado de exceção promovido pelo Poder Executivo, que é a característica, na minha visão, dos estados de exceção europeus, você ainda tem um pouco de esperança que o judiciário consiga, de certo modo, controlar as coisas. Quando a exceção é operada pelo judiciário, é o desastre que nós estamos vendo. Né? Então,
Esse é um ponto de reflexão. Novembro de 2014 começa a Operação Lava Jato, que abre, vamos dizer assim, as portas para o golpe de 2016. Ele dá todas as condições para o golpe de 2016 e depois é seguido de medidas antissociais, francamente antissociais, que só revelam o verdadeiro soberano dessa história. Todos aqui, ou a maioria, sabe daquela clássica frase do Schmitt, que é soberano é quem decide sobre exceção. O soberano aqui no Brasil, na minha modestíssima visão, não é o Moro, não é esses fantoches. É o mercado. É o mercado que dita, ou que está ditando essa superação da normatividade no Brasil. Porque eu vejo dois fenômenos paralelos e articulados. Por um lado, nós temos uma violação sistemática de direitos e garantias individuais operado pelo Poder Judiciário. E por outro lado, nós temos um assalto violentíssimo contra os direitos sociais da Constituição operado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo. Então, são dois movimentos que aparentemente estão muitas vezes em conflito. Então, o Judiciário também ataca o Executivo, ataca o Legislativo, mas estão sob as ordens do mesmo Senhor, na minha visão. Eles respondem ao mesmo soberano, que, como eu digo, é o mercado, e até por isso que eu chamo o estado de exceção como, pelo menos no Brasil, a forma jurídica do neoliberalismo, que é a forma com que as democracias são solapadas, são esvaziadas, pelo voluntarismo de quem aplica o direito. E veja, isso aqui também não é nada, alguns devem estar pensando, nossa, esse sujeito está delirando, O estado de exceção jurisdicional que está posto no Brasil de maneira claríssima, ele foi consagrado pelo próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário já declarou o estado de exceção jurisdicional, e vocês me permitam aqui, eu sempre leio isso daqui porque é um motivo de escárnio universal, com o nosso judiciário brasileiro. Essa passagem do judiciário é um motivo de escárnio. Quando agora mesmo, eu voltei de um seminário na Itália que reunia especialistas sobre estado de exceção, eu fiz questão de ler só para realmente envergonhar, E as pessoas não acreditam que o juiz justifica o estado de exceção citando Agamben. Assim, um troço, um lunático, Mas vamos lá. Palavras aqui do desembargador federal Rômulo Puzolatti. Ora, é sabido que os processos e investigações criminais decorrentes da chamada Operação Lava Jato, sob a direção do magistrado representado, isso aqui foi uma representação que os advogados do ex-presidente Lula fizeram contra o Moro por ocasião da interceptação telefônica, da revelação, da interceptação do Lula com a Dilma. Sob a direção do magistrado representado, constitui caso inédito, único, excepcional no direito brasileiro. Em tais condições, neles haverá situações inéditas que escaparão ao regramento genérico destinado aos casos comuns. Assim, tendo o levantamento do sigilo das comunicações telefônicas de investigados na referida operação servido para preservá-la das sucessivas e notórias tentativas de obstrução por parte daqueles, garantindo-se a futura aplicação da lei penal, é correto entender que o sigilo das comunicações telefônicas pode, em casos excepcionais, ser suplantado pelo interesse geral da administração da justiça e na aplicação da lei. A ameaça permanente à continuidade das investigações da Operação Lava Jato, inclusive mediante sugestões e alteração na legislação, constitui, sem dúvida, uma situação inédita a merecer um tratamento excepcional. Pessoal, foi pro saco, Então, assim, lamento informá-los, O Marcelo falou, nós estamos... já falou que estava pessimista porque ele acha que a Constituição está ruindo e prestes a acabar. Na minha visão, eu posso decretar aqui que ela está sepultada.
Porque no momento em que você delega, entrega ao juiz a decisão sobre aplicar ou não a Constituição, acabou a Constituição, pessoal. A Constituição é justamente o mecanismo para submeter todos, particulares e agentes públicos, às mesmas pautas. Quando você coloca, olha, juiz, você, quando você achar que é excepcional, não precisa cumprir as regras. Né? Então, acabou o direito. A autonomia do direito acabou. E a autonomia do direito brasileiro acabou. Por quê? Quando a esses sujeitos, especialmente os agentes do judiciário, eles entendem que você é configurado como inimigo, e hoje, atualmente, a figura do inimigo está representada na figura do corrupto, não que você seja corrupto, mas se um dia você for imputado como um corrupto, lhe serão negadas todas as garantias e direitos individuais. Tá? Você não vai ter mais direito a ter direitos. E esse juiz vai poder fazer contigo o que bem entender. Então, lamentavelmente, nessas condições, é impossível afirmar que nós estamos sob a égide de um Estado de Direito, e muito menos de um Estado democrático de direito, na minha visão. E é muito curioso também a invocação da corrupção para solapar democracias. Não é nada novo, pessoal, mas é um mecanismo que funciona. É aquela coisa manjada, mas funciona. Por quê? Porque corrupção é uma pauta uníssona, unânime. Se eu perguntar aqui para vocês, quem é a favor da corrupção? Ninguém vai levantar a mão. Se eu perguntar para vocês, quem é a favor da intervenção do Estado no domínio social? Uns vão levantar. Talvez aqui todos levantem a mão. Não estamos no livro político, mas em outros lugares, alguns vão levantar a mão, outros não. Quem é a favor do Estado intervir com mais ênfase na economia? Enfim, faz parte do jogo democrático. Uns vão ser mais liberais, outros não. E corrupção, todos são contrários à corrupção e todos são favoráveis ao enfrentamento da corrupção. Então você pega uma pauta unânime para alcançar uma finalidade inconfessável, que é combater o combate à desigualdade. Falar, hoje até que nem pega mal mais, mas você falar que, olha, eu sou a favor da desigualdade, eu quero que o pobre fique miserável e tal, geralmente não pega bem. Hoje até, para alguns estratos da população, até que pega bem, né, falar isso. Mas, então você pega uma bandeira que é indisputável e alcança uma finalidade que você não pode confessar. É um mecanismo muito interessante e que também guarda algumas diferenças, por exemplo, com a exceção que a gente vê em território europeu ou estadunidense, de que o inimigo é identificado como terrorista e também o sentimento que é fomentado na sociedade é diferente. Porque aqui, o que é acionado pela mídia, que exerce um papel fundamental todo esse contexto, é o ódio. Então você tem que despertar o ódio ao corrupto, né? Ou essa pessoa que é inserida nessa categoria. Já na Europa você tem que acionar o medo. Então, mesmo os afetos aí são diferentes também a serem despertados. Mas isso é tema de outras prosas. Então, nesse 1 minuto final, o que eu quero dizer, pessoal? A Constituição, portanto, nessa minha visão profundamente pessimista, né, ela, embora não tenha mais a juridicidade que a gente gostaria que ela tivesse, a Constituição de 88 é um documento político importantíssimo. Então, me parece que nesse momento, a Constituição pelo menos nos reserva, né, um documento em prol do qual vale a pena lutar. O Ortega y Gasset falava das revoluções, ele falava das revoluções contra os usos e contra os abusos. As revoluções contra os usos seriam as que nós conhecemos, as revoluções que querem fundar uma nova ordem.
E as revoluções contra os abusos seriam as revoluções que iriam firmar alguns textos, né? Então, alguns, vamos dizer assim, o arbítrio feito sob a égide de alguns textos. Me parece que nós precisamos empreender uma revolução aqui, claro, entre aspas, para afirmar ou para recuperar a força normativa da Constituição Federal, né? E reinstaurar ou tentar instaurar essa sociedade livre, justa e solidária que é desejada pela Constituição e que é desejada por todos nós aqui que não toleramos essa tendência que a gente vê, lamentavelmente, mundial, de afirmação do ódio, do egoísmo. Eu confesso que ainda estou impactado com essa história dos Estados Unidos, das crianças. Isso é um sinal terrível dos tempos, né? Como eu brinco, nós estamos ladeira abaixo, né? E a solução não virá pelo direito, né? O direito acabou, pessoal. Então, só que o direito não anda por aí, você não vê o direito andando na rua, tal. A solução virá da política. É só a política que poderá recuperar a força normativa do direito, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço a paciência e a atenção de todos.